Olá! Estamos ao vivo num dia muito importante, o dia que comemora o Dia da Nutricionista. Estamos muito felizes pela oportunidade de conversarmos aqui sobre um tema cada dia mais atual, com uma convidada para lá de especial, que é a nutricionista Diandra Loureiro, que faz parte da equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil. E antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a todas as nutricionistas que nos acompanham, que seguem os nossos trabalhos nas redes sociais, que fazem os nossos cursos e que estão sempre em busca de conhecimento para ajudar na melhor qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, um enorme um abraço a todos os nutricionistas do Brasil e do mundo afora, que tanto são importantes para o trabalho integrado com as crianças com dificuldades alimentares. E ela já está aí pontualmente. Eu estava dando parabéns, Diandra, para todas as nutricionistas que nos acompanham, para as nutricionistas que fazem um trabalho tão importante, que eu acho que sem vocês, né, as crianças com dificuldades alimentares sofreriam muito. Então, apresentando aqui, para quem não conhece, Diandra Loureiro, nossa super mega nutricionista, responsável pelo setor de nutrição do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Agora ela já tem uma parceira, né? Então, Isso, a Juliana. Então, nosso time de nutricionistas também está crescendo, tamanho a importância e a demanda. Hoje nós vamos falar sobre as estratégias nutricionais nas seletividades do TARI. Quando nós soltamos esse assunto, não foi, Diandra? Muitas perguntas surgiram. Mas por que TARI? Vocês nunca usaram esse tema? Do que se trata? Então, antes de mais nada, vamos explicar aqui. Nós temos recebido muitas crianças, muitos adolescentes que já vêm para nós, lá no Instituto de Desenvolvimento Infantil, com o diagnóstico de TARI. Então, eles nos procuram, ligam lá para as nossas super recepcionistas e falam, olha, meu filho teve o diagnóstico de TARI, vocês atendem? Né? Vocês podem ajudá-lo? Né? E por conta disso, nós estamos aproveitando, né, o Dia da Nutricionista para tirar todas as dúvidas com relação a isso, explicar um pouco a nossa abordagem, explicar de que maneira nós temos ajudado essas crianças e de que modo nós podemos, né, tirar as dúvidas e explicar tudo sobre isso, porque temos sim recebido muitas perguntas, muitas dúvidas sobre o assunto, e-mails, telefonemas, né? E vocês sabem que no Instituto a abordagem com a nutrição ela é essencial e fundamental. Né? Bom, nessa live de hoje, eu espero que vocês compreendam o que é TARI, quais são os sintomas, né? E os tipos de seletividade que estão presentes nesse transtorno, né, os sintomas da seletividade, como temos podido ajudá-las, né, e qual é a visão da equipe de nutrição do Instituto para ajudar essas crianças. Bom, dito isso, vamos começar. Diandra, afinal de contas, né? O que mudou a definição, né? Com a definição de 2013 do TARI, o que você acredita que tenha mudado? O que na verdade expandiu? Então, na realidade, antigamente era o transtorno, né, alimentar da primeira infância, né? Então, quando eles fizeram essa modificação, isso pôde se expandir para outras faixas etárias, né? Então, hoje a gente sabe que adolescentes, né, adultos podem desenvolver esse transtorno. Então, não é algo que necessariamente aparece na infância e permanece na infância, mas sim algo que pode aparecer em outras fases da vida ou uma vez que a criança apresenta, se isso não for, né, direcionado de uma forma adequada, essa criança também tem grandes chances de levar essa condição, né, essa dificuldade alimentar para o resto da vida. E isso tem Sim, consequências, né, não só nutricionais, né, que até essa classificação do TARI recente coloca que não é só uma implicação, né, nutricional, mas que também pode ter aquele comprometimento psicossocial.
né? Que também a gente sabe que é muito, muito importante. Então, crianças, né? A gente recebe crianças que falam, ah, tia, eu não vou pro acampamento, escola, porque eu não sei o que vai ter para comer lá. Ou eu nunca dormi na casa de amigo, porque, Uhum, né, eu não sei o que vai ter de comida lá. Então, festa, mas eu ligo para minha mãe para ela come, né? E não tem nada que uhum. me atende. Então, isso começa a ter uma implicação na vida desse paciente, desse indivíduo, uma implicação em vários setores, né? Isso Sim, impacta ele de diversas maneiras diferentes, não só nutricional. sim. Eu achei interessante, né? Porque exatamente o termo TARI, que é transtorno alimentar restritivo e evitativo, né? Que é uma tradução do ARFID, que é do inglês, né? Ele reconheceu realmente isso, né? Ele colocou a dificuldade alimentar como algo que pode ocorrer ao longo da vida, né? Eu acho que essa foi a grande contribuição, como você disse. E dentro, né, do TARI, existem alguns tipos de seletividade. Eu acho que isso é importante esclarecer, porque eu acredito que nem todo mundo saiba desta condição, né? Que a seletividade alimentar ela é um sintoma dentro do transtorno alimentar restritivo evitativo e que existem alguns tipos. Você pode explicar para a gente, Diandra, quais seriam esses tipos? Isso, a criança ou o indivíduo, enfim, pode apresentar vários tipos de dificuldades relacionadas à alimentação. Por isso que também é um público muito heterogêneo, né? Que todos os pacientes vão ter a mesma dificuldade, por isso que o tratamento também a gente vai falar, não vai ser sempre o mesmo, né? Então, essas perturbações ali com relação à alimentação, dificuldades, são separadas em três principais tipos, né? Então, a falta de interesse pela comida, aquele intenso baixo apetite, ou então uma restrição, né, de variedade mesmo nessa alimentação decorrente das características sensoriais dos alimentos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em textura, sabores, né? Enfim, o indivíduo ele vai selecionar o que ele come por essas características, ou então por uma questão de fobia mesmo, ou uma evitação ali de alguns alimentos por algum trauma que viveu, um engasgo, por exemplo, um choque anafilático, como, por exemplo, uma criança que tem um quadro de alergia, né? Então, decorrente daquele evento, a criança ou o indivíduo tem um bloqueio ali, né, para se alimentar de determinados alimentos mesmo. Então, seriam esses três tipos, né, de dificuldades ali. E podem aparecer um ou mais, né, tipos de dificuldades no mesmo indivíduo também. Então, possa ter Ah, um tá. só, que só Então, o tem mesmo indivíduo ele dificuldade. pode ter vários tipos de seletividade, vai uma combinação entre essas dificuldades. Uma ou uma combinação, perfeito. E também o que é importante a gente destacar é que esse tipo de indivíduo, ele não vai ter aquela preocupação com a sua imagem corporal, que é o que a Sim. gente observa nos outros tipos de transtorno, né? Então, os mais conhecidos, né? Bulimia, anorexia, né? A gente tem ali uma insatisfação corporal, né? Uma motivação ali, né? Com a questão corporal, que faz com que a pessoa tenha determinados comportamentos alimentares. Isso no TARI não tem essa motivação, né, de insatisfação corporal, de imagem corporal. Então, acho que Uhum. também é importante. E são É, crianças que também não têm. Eles colocam lá que também não tem, não são crianças que estão em insegurança alimentar. Então, não é uma criança que, né, não tem acesso ao alimento, enfim, né? uhum, uhum. Eu acho que a grande crítica, né? Não sei se isso pode ser considerado uma crítica, mas algo que levantou um problema, principalmente eu converso muito com a equipe, com os profissionais dos Estados Unidos, o grupo de alimentação responsiva. Um grande problema foi que essas crianças começaram a ser tratadas em clínicas de desordens, né, de distúrbios alimentares. Nós tivemos até um paciente já, né? Não sei se você Sim. está lembrada, que ele ficou 15 dias na Califórnia sendo tratado numa clínica junto com anorexicas, com bulímicas. Né? Então, acho que a grande dificuldade depois disso, né, do TARI ser inserido no DSM-5 dessa maneira é com relação mesmo ao olhar que os profissionais passaram a ter para esta restrição que o paciente apresenta.
porque mesmo na literatura, né, há muitas críticas com relação a isso, né, que a forma, a abordagem do tratamento muitas vezes é a mesma que uma anorexia, um bulímico, que você acabou de dizer que tem essa diferença. Né? Ganhou por um lado, né, porque se agora se tem um código, se tem um nome, os convênios, as seguradoras até reconhecem, né? Porém, corre esse risco, não é, Diandra? Sim, e eu acho que muitas pessoas também com o diagnóstico puderam entender também o que elas, dar nome para aquilo que elas cresceram escutando, talvez que era uma frescura, Era ou chato que para era comer. chato para comer, né? Tem até o programa, né, de TV que aborda esses adultos que têm, né, essa questão de dificuldade alimentar, então acho que isso ajudou nesse sentido. Mas é isso, talvez por ser uma coisa muito nova, né? A gente ainda não tem estudos, né, muito a longo prazo, né, muito longitudinais dessa população. Os tratamentos que eram feitos talvez com outros transtornos foram, né, utilizados também com essa população, então nem sempre trazendo resultados satisfatórios, né? Sim, Então acho sim, sim. que a gente que trabalha com dificuldade alimentar, né, e que inicialmente começamos mais com contato com essa primeira infância, né? Agora a Uhum. gente recebendo esses mais velhos também a gente consegue entender mais como a gente pode ajudá-los, né, de uma forma mais efetiva e não a partir daquilo que a gente quer, né, que ele coma, mas sim entendendo as dificuldades de cada indivíduo que chega para a gente. Sim, sim, sim. E nós temos visto, pelo menos na nossa experiência, não é, Diandra, que tem chegado crianças cada vez mais velhas, né? Velhas aí no. Porque o Instituto, como vocês sabem, nós atendíamos crianças até os 5 anos. Né? E nós fizemos um ano de preparo, a equipe toda fez um ano de treinamento com uma equipe de fora para nos capacitarmos para atender essas crianças, né? Esses pré-adolescentes, assim a gente pode dizer, né? E nós temos visto mesmo como eles são julgados, como eles são criticados e como, acho que a Diandra pode explicar isso, eles acabam criando alguns comportamentos dentro da própria casa, não é, Diandra? Como evitar o momento da refeição. Explica um pouco Sim, para a gente sim. assim, o panorama dessa criança um pouco mais velha, né? Onde chega, quais são as consequências que você observa? Quando a gente pensa, né, em momento de refeição, né, ou momento de... vamos falar de refeição, né? A gente não se alimenta de calorias, né, vitaminas, minerais, carboidrato, proteína, né? A gente consome alimento. Então, essas crianças, pela pressão, enfim, que tem ali para talvez o pai conseguir nutrir essa criança, né? Ou fazer ela comer alguma coisa que eles acham que ela precisa, enfim, para crescer, se desenvolver, isso vai tendo uma quebra do vínculo muito importante entre pais e filhos. E aquele momento da refeição, que era para ser um momento de comunhão, né? Um momento ali de troca, de valores, de conexão da família, né? Então, como é que foi seu dia hoje na escola, né? Trazer ter aquele canal aberto entre pais e filhos começou a ser um campo de batalha e uma cena de tortura ali, né? Às vezes a criança tem que ficar na mesa até terminar de comer, então fica uma hora e meia, ou come comida gelada, né, porque não vai esquentar de novo, enfim. Então a criança começa a se afastar, por ser uma coisa desagradável para ela, né, por não ter esse acolhimento ali, né, ninguém entende o que ela tem, ela começa então a se afastar desse momento de refeição. Então são crianças muitas vezes que ou fazem suas refeições em outro ambiente, né? Então, faz no quarto, ou levantam toda hora da mesa, né? Não conseguem permanecer ali no ambiente de refeição, ou ficam períodos muito longos sem comer, se não tem nada, né, ali que ele aceite, então ficam horas e horas sem comer, mesmo diante de percepção de fome mesmo, né? Eles passam por cima disso. E eu acho que o principal que a gente observa nesses casos é essa questão do vínculo que é muito afetado entre pais e filhos. E aí a gente já tem todo um comprometimento do aprendizado alimentar, né? Porque a gente fala que a conexão, né, o conforto emocional, a confiança, né, quer dizer, isso é uma das bases para o aprendizado. E se a gente não tem essa base, isso compromete todo o processo. Algo que eu tenho lido recentemente, que eu tenho estudado, até compartilhei com você, é a questão
dessas características sensoriais, né, que impactam, e como a literatura tem trazido o impacto do nojo, né? Porque muitas vezes a criança não consegue comer, o adolescente, o adulto, porque ele tem uma repulsa realmente aquilo, né? Não é aquele chato para comer que, eu não quero, e dali 2 minutos, né? Dali 1 hora vai comer. São crianças que manifestam realmente como você já observou lá no Instituto Náusea, né? Como a gente observa mesmo Chorar, né? Enfim. chora, sal. E aí a gente observa, né, na expressão facial, né, como é importante essa conexão, porque você observa, é uma sensação de asco, né, de alguns alimentos, não é, Exato. Diandra? Alguns pacientes, né, põem o alimento na boca, eles querem muito, né, às vezes conseguir superar aquele desafio, então eles colocam, e aí eles nem, né, às vezes nem deu tempo ali daquele alimento passear na boca, mas aquilo é tão aversivo que ele já tá procurando um gole de água, né, tem um paciente, né, que ele fazia muito isso antes de começar o acompanhamento, ele dava uma beliscadinha em sei lá, um hambúrguer que ele tentava comer. E aí já mandava água para poder engolir logo aquele alimento, porque a sensação daquele alimento na boca causava extrema repulsa mesmo, extremo É. nojo, né? E se vocês pararem para pensar, né? Quando nós temos nojo, você fala assim, trazer uma barata aqui, trazer uma coisa que seja uma coisa asquerosa. A nossa expressão facial já diz aquilo, né? Quando a gente sente asco. E por isso que a gente tem conversado muito no Instituto, não é, Diandra? Que às vezes não adianta pressionar e nem escolher aquilo que nós queremos, né? Porque a taxa de habituação do nojo, ela é muito mais difícil do que o próprio medo, concorda? E nesses casos, a nutricionista entra como uma verdadeira rainha, né? Porque ela vai ajudar a encontrar, né, alimentos, nutrientes que sejam semelhantes às características, alimentos que tenham as características semelhantes a que a criança tolera. Explica um pouco isso para o nosso público. É, eu acho que essas crianças, principalmente as mais velhas, né, que já conseguem nomear muita coisa, é muito comum elas chegarem e a gente, né, começar a conversar ali da alimentação e tal, e elas só sabem falar o que elas não gostam. Ah, eu não gosto de comer tal coisa, eu não gosto, né? Elas só trazem tudo que elas escutaram a vida inteira, né? Ou que escutam diariamente, N vezes, né? E quando você para falar, não, então me conta o que que você gosta, né? Me traz um pouco do que você gosta, quais os alimentos. Aí eles começam a trazer o que eles aceitam e a gente vai poder ajudar esse paciente a entender que ele gosta de algumas coisas, né? Ou às vezes até de muitos alimentos, né? Dependendo do quanto ele ingere ali de variedade. E que talvez, né, ele procure, né, em alguns alimentos, algumas características em comum, né? Então, até hoje, por exemplo, o paciente que eu atendi, né, alimentos muito palatáveis, né, alimentos ou muito salgados ou muito gordurosos, né, que tem uma palatabilidade muito boa. Então, ele busca esses alimentos, né, não necessariamente a textura nesse caso especificamente, mas o sabor para ele é muito importante. Então, o uso de condimentos, né, o uso do ketchup ali na mesa, do molho shoyu, da mostarda, né? Para poder tornar aquele momento da comida mais prazeroso para ele. Então ele precisa desse, né, desse estímulo para poder se motivar ali a comer determinados alimentos. Então eu acho que o nosso papel que às vezes a família traz muito a demanda do que ela gostaria que a criança comesse. E naturalmente ela tem uma preocupação que é válida, né? A gente, quando chega essa criança com dificuldades importantes, a preocupação da família é válida, né? Porque são pacientes de risco nutricional realmente, às vezes excluem grandes grupos de alimentos, né? Então, frutas, verduras, legumes, proteínas. Então, é um paciente que tem um risco nutricional, mas acho que o nosso papel, né? Claro, além de fazer toda aquela avaliação usual que o nutricionista é capacitado para fazer, é tentar entender quais são essas características, né? Que talvez vão motivar essa criança na escolha. E ele também, né? Essa criança também poder construir essa outra imagem dela, porque a gente também precisa que ele acredite que ele é capaz, né, de vencer alguns desafios. Né? Ele cresceu a vida inteira sabendo que ele não era capaz, que ele não consegue. Muitas vezes tem questões de autoestima, insegurança envolvidos, né? A gente vai falar um pouquinho dessa questão emocional, mas
a gente também poder mostrar para essa criança que ela consegue muita coisa e o que que ela consegue, né? E a partir disso, porque aí a gente vai ter um resultado mais efetivo também. Se eu parto do que eu gostaria, então, falta, sei lá, falta fruta para essa criança no cardápio, né? Então eu vou lá, então agora a gente vai comer manga, a gente vai fazer um combinado que você vai dar uma lambidinha, sei lá, 3 vezes na semana na manga, né? E se eu não partir do que a criança deseja, do que ela aceita, do que a motiva, a gente percebe que o tratamento ele fica muito baseado numa uma questão de condicionamento mesmo e não algo que a criança se motive, não que ela queira ou que ela vá buscar aquilo por um prazer ou por uma curiosidade mesmo, né? E mais, não é, Diandra? Nós temos observado nas crianças maiores algumas alterações até importantes do ponto de vista psiquiátrico, da ansiedade, né? Uhum. Da fobia social, que podem estar relacionados também tanto a essa pressão por comer, não é? Sim, os desdobramentos, né, dessa dificuldade alimentar torna essa população extremamente heterogênea. Eu posso ter várias comorbidades, talvez assim, se a gente puder falar, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas Uhum, várias outras características que podem ou não estar presentes, inclusive essa questão, né, de ansiedade, ou essa questão, né, de fobia social, então eu deixo de frequentar lugares porque eu não sei o que vai ter para comer, né? Então, começa a vir uma demanda, né, também muito importante desse lado emocional, uhum, e acho que o que faz o trabalho também dar tão certo é essa conexão também entre os profissionais, né? sem Porque tem dúvida. coisas que eu, né, nutricionista, também não vou conseguir atuar, né, sem a ajuda de outros profissionais, né? Então, são casos que a gente precisa realmente dessa equipe integrada, né, com vários profissionais, né, cada um atuando na sua área, mas de uma forma integrada para poder ajudar esse indivíduo, né? Sim, sim, sim. Eles, o que eu percebo, não sei se você concorda comigo, é uma população que fica mais vulnerável, né? Porque comer como um ato social e, né, tudo fica ao redor, né, da mesa, né, as celebrações, Dia das Mães, Dia dos Pais, né, Natal, tudo, né, tudo é muito, muito voltado, né, para a celebração ao redor da mesa. Essas crianças se tornam vulneráveis, não é? Sim. E gera uma ansiedade, geram outros sintomas que a gente tem observado com bastante frequência, não é? Sim, e até se a gente for pensar em crianças, né, e até adolescentes também, né, que tem uma necessidade de pertencimento muito importante, muitas crianças às vezes trazem isso, né? Teve uma vez que eu conversando com um paciente, ele falou assim para mim, acho que ele tinha uns 6, 7 anos, ele falou que ele ficava muito triste na hora das refeições. Eu perguntei, né, para ele, como que você se sente na hora das refeições? Eu me sinto muito triste. Ele falou, por quê? Aí ele falou, é estranho, porque eu vejo meu pai, minha mãe e meu irmão comendo e eu não consigo ser como eles ou fazer, né, a mesma coisa que eles fazem. Então, aquela coisa de que eu, né, me sinto excluído, eu não pertenço a esse lugar, né? Muitas vezes, algumas famílias acabam tendo algumas dinâmicas contraproducentes na tentativa de ajudar a criança, mas tem um efeito contrário. Então, se você não vai comer, então não senta na mesa, né? Então nem aparece aqui. Então, a gente tem realmente essa quebra de vínculo muito importante. E isso afeta, né, pensando numa criança, essa questão com a conexão com os cuidadores, tal, com pais, né? Isso afeta muito a questão emocional delas, né? Uhum, com certeza. Eu acho que é importante também nós colocarmos aqui para a nossa audiência que o TARI, claro, ele é mais prevalente, né, dentro das crianças com atrasos no neurodesenvolvimento. Então, crianças dentro do espectro, né, crianças com TDAH, crianças com transtorno de ansiedade, crianças opositoras, têm um Risco, maior né? risco, né, uma maior prevalência de apresentar o TARI. Né? Então, um transtorno alimentar evitativo por um longo período. Não é? Quando nós pensamos nessa população, especialmente nas crianças dentro do espectro,
nós observamos que essas crianças têm uma rigidez mental, né? Além das questões sensoriais, essas crianças têm uma rigidez mental, um padrão que a gente chama de inflexibilidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né? Também uma crítica ou uma ressalva aos tratamentos, né? Que não, que só, se a gente fosse olhar só pelo Se padrão consideram, nutricional, né? seria muito mais complexo. A gente não pode esquecer desta rigidez mental que acompanham não só as crianças com TEA, mas te perguntar, você observa essa rigidez mental também em crianças com desenvolvimento normal? Sim, acho que a gente, tanto que recebemos, né, muitos casos, às vezes, de pacientes que tem, né, assim, uma suspeita por algum profissional, enfim, que está dentro do espectro, mas a criança não está, né? Mas por conta da inflexibilidade dela, aquela rigidez, né? De sempre querer fazer as coisas do mesmo jeito, né? Aquele ritual. é, e isso é muito frequente, né? Esse tipo de comportamento no nosso público, né? E como a gente precisa, né, ajudar essa criança também, né? A Jaque, que é a nossa psicóloga, fala muito isso também, de ajudar essa criança, né, a desenvolver outros caminhos neurais, aí outras, né, mais flexibilidade, né, em N atividades do dia, porque às vezes a criança não é só na alimentação que ela tem esse comportamento, né, esse ritual. Às vezes você vai observar, você pergunta para os pais, não, mas ele é assim brincando também, né? Ou ele é assim na escola, ou ele é assim, né, tem lugar certo para sentar na mesa, uso de talheres, utensílios. Então, essa rigidez a gente também precisa trabalhar com essas crianças, né? Mas entendendo que elas têm essa dificuldade, também o que eu vou apresentar para elas precisa levar isso em consideração, porque se eu vou querer bater de frente com essa criança ou sugerir algo, né, muito diferente do que ela, né, é capaz naquele momento, do que ela dá conta, eu vou ter uma resposta, né, talvez reativa ou muito contrária ali à proposta do trabalho, né? Sim, porque a rigidez mental é uma condição, né, da criança, que está muito relacionada ao transtorno do espectro e também a crianças com alteração do processamento sensorial, né? Então, às vezes, o controlar o ambiente, controlar a situação ou até a dificuldade, né, em criar novas estratégias faz com que, se ela mantém tudo da mesma forma, isso traz uma segurança para ela, né? Então, me dá meu Exato. biscoito aqui inteiro, não quebra, porque se quebrar, né? Eu não Sim, não sei como pode eu trocar vou. de marca, né? Então, não pode trocar o sabor. Às vezes é a mesma batata, mas de outro sabor, né? E não aceita. Então, a gente entender como elas pensam também vai ajudar na proposta do acompanhamento, né? E o que nós percebemos com essas crianças, né? Porque até outro dia um pai, até que o filho dele tá dentro do transtorno do espectro do autismo, e ele falou assim para mim, não, porque eu tentei colocar um queijo dentro do pão, né? E aí, se ele topar, né? Se ele comer qualquer coisa dentro do pão, eu vou colocar tudo dentro do pão. Vou colocar fruta, né? Vou colocar outras coisas. E aí eu falei, expliquei para ele, né? Porque quem tem questões sensoriais ou quem tem essa questão que impacta diretamente ali nas escolhas, né? Essa motivação com as características sensoriais, a gente percebe que a gente vai ter mais sucesso se primeiro a gente alterar o sabor desse alimento, mantendo a textura e a cor, depois a gente altera a cor, por último a gente altera a textura, que vai ser o mais difícil. Então eu colocar recheio, né, eu colocar sementes e grãos, né, nutricionista adora fazer isso, né? A gente adora deixar as coisas mais nutritivas. Mas se eu pensar só pelo lado nutricional e não pelo que é mais fácil para aquela criança, eu não vou ter sucesso ali, né, na minha proposta. Então, a gente mesmo vestir a camisa da criança para tentar realmente ajudá-la ali na sua dificuldade. Isso eu observo no seu trabalho e eu acho que é um grande diferencial. Acho que por isso que a gente tem tanto sucesso. Você tem tanto sucesso nos seus casos, porque eu acho que você conseguiu, dentro do seu trabalho, entender mesmo, né? A dificuldade da criança, entender que aquilo não é frescura e entender a dor dessa criança e tentar, de alguma maneira, ajudá-la. E até acalmar os pais, né, Diandra? Eu gosto de encaminhar os pacientes para você, porque você com a expertise, né,
da sua área, você acaba tranquilizando, ó, ele está bem, ele está dentro, né, do que pode, do que ele precisaria, né? Então vamos caminhar por esse lado ou por outro, né? Então, essa coisa de. Sim, tem crianças que vão ter necessidade, né, de serem ou suplementadas, ou depende, como eu falei, depende do que ela tem dificuldade. Às vezes tem dificuldade com grupos inteiros de alimentos, ou às vezes não, consegue comer alimentos de grupos diferentes, mas de texturas específicas. Então a gente pode ter desde uma criança que supre bem as suas demandas até uma criança que, né, enfim, precisa também de alguns suplementos ali, às vezes completos, para poder continuar crescendo, se desenvolvendo da forma adequada. Então eu acho que essa questão, como você falou, da segurança dos pais super importante porque para os pais poderem seguir as orientações da equipe e eles vão precisar, né, ser envolvidos nesse processo, porque sem os pais a gente também não avança, né, no acompanhamento. Se a gente não tem os pais seguros, eles não conseguem colocar em prática as orientações que a gente vai, né, passar para eles. E se a gente não tem aquela conexão, aquela confiança, né, da criança nos seus pais ou cuidadores, a gente também tem uma quebra, né, do acompanhamento. Então, é muito importante a gente, né, enquanto nutricionistas, também poder garantir que essa criança vai receber o que ela precisa da maneira que ela consegue naquele momento, seja por um suplemento, seja por um leite fortificado, enfim. Mas da maneira que é possível para ela garantir esse suporte, para que a ampliação, né, que o repertório alimentar possa aumentar, né, como segundo objetivo, né? Então, como uma consequência do processo que ela vai iniciar ali com a equipe. Uhum. E se a gente pudesse contar um pouquinho, né, o segredo do sucesso, né? Contar um pouquinho assim, qual é, assim, como você orientaria, né? Qual é, o que você acha que fundamenta, né? E o que é mais importante, quais são os pilares do trabalho dessas crianças um pouco maiores que têm chegado muito no instituto com o diagnóstico de TARI? Como você diria para a nossa audiência assim, o que sustenta esse trabalho? Eu acho que primeiro uma boa avaliação dessa criança, né? Até muitas vezes já chegaram vários casos, né, para nós que às vezes é uma interpretação equivocada dos pais, né? Então fazer um diagnóstico, né? Essa criança tem realmente um transtorno, por exemplo, ou essa criança ela vai ter ali uma seletividade que é normal, né? Todos nós temos coisas, né? Alimentos que gostamos, alimentos que evitamos, né? Mas avaliar esse de uma forma um pouquinho mais macro essa criança, o comportamento dela, as questões sociais, né? Questões emocionais também. Eu acho que o fato da gente estar em equipe, né, com vários profissionais, uma equipe integrada, isso faz a diferença porque a gente acaba tendo ali um diagnóstico, né? Enfim, a gente vai encaminhar esses pacientes, né, para quando tiver que fazer algum diagnóstico um pouquinho mais específico, mas a gente consegue observar essa criança de vários parâmetros, de vários jeitos, né? E Uhum. conectar todas essas pecinhas do quebra-cabeça. Então, acho que esse é um ponto. Envolver os pais no processo, eu acho que é fundamental. A gente tem feito bastante esse trabalho com educação parental, né? Empoderar esses pais, dar segurança para eles. Os pais sabem o que a criança precisa comer, eles já sabem disso, né? Então, às vezes, eu fui, sei lá, em outras nutricionistas que me passaram um cardápio. Eu sei que ele tem que comer aquelas coisas, mas ele não consegue, né? Eu não consigo colocar isso em prática. Então, o que a gente percebe muito ali nesse acompanhamento de perto com eles é que eles não sabem como eles têm que fazer. Por isso que ajudá-los nesse sentido, né, de dar ferramentas, né, de empoderar, de reconectá-los com seus filhos também, isso eu acho que é um ponto muito importante. E trabalhar essa questão da alimentação responsiva também, né? Porque acho que os pais, né? Se a gente for pensar dentro da parentalidade responsiva que a gente tem esse braço da alimentação, aqueles pais responsivos são aqueles que também estão atentos aos sinais, que percebem as preferências sensoriais dos seus filhos, que respondem adequadamente, né, aos comportamentos. Então, colocar isso em prática com eles, eu acho que tem sido muito satisfatório, né? A gente tem um trabalho aí de educação parental antes do tratamento começar e muitas conquistas, muitas mudanças,
né, no ambiente da refeição, nas dinâmicas alimentares, a gente já consegue só nesse processo, nessas sessões que nós fazemos antes com os pais. Então, acho que essa nossa conexão com eles é muito importante. E acho que entender a criança, né, na sua totalidade, Sim. de entender as dificuldades de cada um, né? Então, acho que isso também, a criança, até esses dias, né, falou: Ah, eu senti que alguém entendeu o que eu tenho, né? Então, ele saiu falando isso para os pais dele. Até que, enfim, vocês encontraram alguém que entende o que eu tenho. E a criança também, uma vez que ela se sente acolhida, putz, aqui alguém me entende, né? Uhum. Eu Eu, não eu vou precisar comer isso mesmo, alguns isso. falam, né? Não, não vai. Alguns Fazer já chegam. quadrinho de recompensa, né? Então, É, alguns já é, ficam todas assustados ali. Então, isso realmente acho que tem sido é. bem legal, né? Eu acho que você tocou um ponto importante, né? O diagnóstico, né? Principalmente, mesmo quando essa criança chega para nós, não é, Diandra, com o diagnóstico de TARI. Nós recentemente atendemos é até a Maria Fernanda Sestari, que está aqui da equipe, que está atendendo essa criança. Esse adolescente, né, Mafê, da região norte, bem do norte, quase no Acre. E ela está fazendo um trabalho lindo com ele, acho que ele tem 10 anos. E ele só se alimentava por mamadeira, né? Então, pensar uma criança de 10 anos, né, que só se alimenta por mamadeira, o que está acontecendo, né? E quando nós fomos avaliar, a criança, ela nunca mastigou, não sabia mastigar, não teve a fase de transição e ele tinha uma dificuldade. E aí, assim, foi feito todo um trabalho, né, de abertura, mas também de aprendizado. Ele tinha uma questão motor oral. Então, os trabalhos recentes, a gente tem, né, estuda muito, tem toda a literatura descrita atualmente, não se deve deixar de olhar, mesmo dentro da população com TARI, como a Diandra falou, as questões orgânicas, né, as questões motoras orais, sensoriais, porque nós sabemos que algumas condições decorrem, né, alguma seletividade decorre da própria criança, né? Mastigar, a percepção sensorial dela, né? Então, se ela tem uma baixa discriminação oral, como é que eu posso ajudá-la? Diandra, me ajuda. Como que eu faço para dar mais tempero, por mais tempero? Eu posso dar uma situação mais de temperatura? O que eu posso usar para essa criança ou não? Né? Então, eu acho que essa parceria. Outras, por exemplo, né, que você observa, a criança tem pânico, ela tem medo, ela regala os olhos, ela tem sintomas físicos, não é? Então, esse caso, a Jaque, que está aí nos ouvindo, a nossa psicóloga, precisa criar um espaço, um lugar para essa criança colocar esses medos, essas fobias, porque o que a gente também tem observado, não é, Diandra, que se a gente não trata isso, isso se transfere para outra situação, né? Sim. Então, não é só o momento da alimentação, a criança começa a criar outros sintomas pela própria vulnerabilidade que ela se encontra. Diandra, você utiliza algum tipo de avaliação específica para essas crianças? Foi uma pergunta que apareceu aqui. Bom, dentro da nossa dinâmica, né, enquanto equipe, a gente utiliza bastante o próprio registro alimentar e o inventário alimentar, né? Então, o registro alimentar ele vai trazer essa parte do inquérito alimentar, né, vai trazer para a gente noções com relação ao consumo alimentar dessa criança. Então, ali por aquele registro de alguns dias, eu vou poder ter uma noção do quanto essa criança, né, ingere ali em termos de calorias, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, que vai ser base também para depois eu ter alguma conduta relacionada a esse suporte nutricional, se eu precisar, né? Então, nossa, essa criança aqui, né, está ingerindo pouco ferro, enfim, ou está ingerindo calorias abaixo. Deixa eu ver como é que está essa curva de crescimento. A gente pede sempre, né, também essa questão dos dados de peso, estatura, a curva, né, a longo prazo. Falando assim, até dessa parte de antropometria, né, a nossa população, ela é eutrófica, né, na sua grande maioria, né, muitas crianças não têm questões de desaceleramento de estatura, né, ou de questão, questão de ganho de peso, né? Porque às vezes se nutrem com aquilo que elas conseguem, né? Então aquilo fornece calorias, fornece
carboidrato, proteína, enfim, para o seu crescimento, mas às vezes a gente tem alguns casos de deficiência. Muitas já chegam com, né, uma batelada de exames, então a gente também pode avaliar essa questão bioquímica, né, para saber se tem alguma deficiência ou não, os sinais físicos também, né, acho que uma avaliação usual, né, de uma nutricionista, né, clínica, por exemplo, e aí tendo esse cuidado um pouquinho mais com essa questão do repertório. Então, além de eu pegar o registro, que alimentos que essa criança gosta? Porque o que que a gente percebe, né? Muitas vezes os pais vão preencher o registro, ou a criança, né, o adolescente pode até ajudar muitas vezes nesse preenchimento, mas ele vai colocar ali naquele registro de 3, 4 dias o que foi ofertado para ele. Não necessariamente o que foi ofertado para ele, né, é aquilo que ele gosta de comer. Então, acho que isso é importante a gente pegar o que que ele gosta, o que que talvez não está ali na rotina, mas ele gosta de comer, né? Quais são os alimentos favoritos. Então, esses alimentos eles vão nos dar pistas muito importantes sobre as preferências da criança, até para a gente tentar, né, fazer aquele quebra-cabeça ou tentar propor coisas, né, novas, se a gente já for pensar na ampliação desse repertório. E aí, né, como a gente trabalha com dificuldade alimentar, a gente vai tentar entender essa questão dos rituais, presenças de rituais ou não, essa inflexibilidade, né, até que ponto a criança tolera mudanças na sua rotina, ou até que ponto ela se mostra mais fechada. Isso também vai mostrar como que a nossa conduta vai ser, né, se a criança vai tolerar melhor ou pior. Então, eu acho que além, né, da gente não olhar só as calorias, claro, mas a gente tentar entender o que motiva essa criança, né? Como ela se mostra favorável ou não às mudanças na rotina. Então, eu acho que tudo isso acaba contribuindo aí para essa abordagem, né? Sim. E aí nós definimos, né, em equipe qual é o melhor caminho, de que forma, que estratégia naquele momento, não é, vai ser mais eficaz, eficiente para aquele paciente, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Fizeram uma pergunta que eu fiquei até curiosa agora. O que que é escala labirinto? Você conhece isso, Diana? Não conheço. Se a pessoa quiser escrever mais coisas, deixa eu É, até eu ver. até fiquei curiosa. O que que é isso? O que eu ia te perguntar agora, eu já vou responder as perguntas que são muitas, mas deixa eu só colocar uma condição aqui, Diandra, que eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Essas crianças, muitas vezes, né, tirando as crianças dentro do espectro, as crianças com atraso no neurodesenvolvimento, o que a gente tem percebido é que essas crianças são muito sensíveis, né? Não apenas do ponto de vista, não porque ela tem um transtorno, mas são crianças que captam os estímulos, percebem os estímulos de uma maneira, com uma maior sensibilidade. A Jaqueline, nossa psicóloga, está aí, ela é a mestra em nos ensinar e nos mostrar isso, não é? Então, para essas crianças, todas as percepções, seja cheiro, sabor, textura, são mais difíceis, são mais sentidas de uma forma maior, né? E aí vem aquela pergunta, não é, Diandra? A fome, a vontade de comer não vem só do cérebro para o corpo, né? O inverso também é válido? Isso, a gente sabe que existem, né, vários tipos de fome, tem até alguns autores que trazem 8 tipos diferentes, né? Então, além daquela fome fisiológica, que é aquela fome por uma necessidade do organismo. Então, para a maioria das pessoas, né, a gente seguia ali pela questão da fome fisiológica. Então, meu estômago tá roncando, vou parar, vou sentar, vou comer alguma coisinha. Mas a gente sabe que não é isso a única coisa que nos impulsiona na busca por um alimento. Então eu até brinco, né, com as pessoas. Eu falo assim, lá perto do instituto tem uma casa de pão de mel maravilhosa, né? Então eu não preciso ter fome fisiológica para ir lá comer aquele pão de mel. Eu posso só de pensar em comer o pão de mel e falar, acho que hoje aquele pão de mel ia cair bem, né? Então a gente, né, acaba pelas nossas lembranças ou pelo aquilo que nos motiva, né, por alguma preferência ali sensorial, eu posso aumentar o meu apetite ou
reduzi-lo, né? Então, por isso que a gente entender essa questão do que motiva a criança, as características, isso pode fazer a criança, né, também tolerar mais um alimento ou uma quantidade maior, né? Então, a gente até brinca muito com a questão dos condimentos, né? Então, tem diversos estudos que mostram que os condimentos, quando eles são aceitos, né, não são todas as crianças que aceitam molhar num ketchup, molhar num shoyu, molhar numa mostarda, numa maionese, mas as que aceitam, isso muitas vezes pode ajudar ela a comer uma quantidade maior naquele momento, mastigar, não ter que mastigar tanto, né, porque isso facilita a percepção do alimento dentro da boca, então a mastigação ocorre de maneira mais efetiva. Então, a gente tem alguns recursos que podem ser utilizados ali, né, na orientação aos pais, né, na prescrição ali para aquela criança, que vão ajudá-la ali naquele momento da refeição a tolerar, né, a querer mais ou tolerar mais alguns alimentos, né? Bem interessante. Não esquecer que registros negativos, em todos nós, ficam registrados no sistema límbico, numa área, né, do nosso cérebro, que muitas vezes nos impede de comer. Então, se eu tive, eu sempre falo da ostra, já preciso inventar outro exemplo, né? Mas se eu comi um alimento e não me fez bem, muitas vezes eu não consigo voltar, porque eu tenho a memória, né, daquele evento ruim. Por outro lado, se eu vejo um pão de mel, um bolinho de chuva, eu lembro da minha avó à tarde, eu lembro da Diana que ia buscar lá o pão de mel pra gente, e falar, ai, aquele pão de mel. Já vem, né, a sensação. Então, quando as crianças não são compreendidas, não são entendidas na sua totalidade, elas podem ter sido, sim, forçadas a comer alimentos em situações que elas não estavam prontas, ou do ponto de vista sensorial, ou orgânico, ou motor oral, que fez com que contribuísse, não é, Diandra, para que ela tivesse uma aversão a determinados alimentos. Por isso que a gente reforça aqui, o atendimento precoce é essencial. Né? Espera que uma hora passe. A gente está vendo aí que não passa não, né? E que pode piorar e se completar, né? E o gap fica muito grande, né, entre o início da recusa, às vezes, e até essa criança chegar num atendimento mais especializado, né? E a gente sabe que esse tempo todo ela vai ter esses registros aí negativos sendo, enfim, consolidados. Uma coisa que a gente falou dessa parte da motivação, né? Até a Ellen Satter, que é uma nutricionista americana, ela tem uma escala ali que ela traduziu daquela escala de Maslow, né, da administração, ela trouxe isso para o cenário da alimentação e ela fala dessa motivação para escolher alimentos, né? Então, para eu poder escolher aquele alimento saudável, aquele alimento que tem por uma questão nutricional, então, hoje eu vou comer alface para poder ajudar a regular o meu intestino, para poder me dar vitaminas, minerais, né? Para eu chegar nesse nível de motivação, eu preciso atender algumas demandas mais básicas, né? Então, a segurança alimentar, eu ter confiança que eu vou ter aqueles alimentos que me nutrem, que mantêm, né, a minha saúde em dia e constante, né? Depois os alimentos palatáveis, depois alimentos novos e por último esses alimentos, né, funcionais, assim que a gente chama. Então, eu preciso pensar com a motivação da criança. Se é uma criança que está ali buscando mais os alimentos saborosos para ela, palatáveis, está seguindo muito pela questão sensorial, não adianta eu querer ficar, né, propondo coisas só baseado na nutrição efetivamente falando, porque eu não vou ter resultado para ter efetividade, né, para poder ajudar esse paciente. A Mona Lisa escreveu uma coisa aqui, né? Uma mãe que trabalha fora é muito, muito difícil ter essa criatividade com uma criança seletiva. Quando nós falamos criatividade, Mona Lisa, não é fazer o prato, né, enfeitado, com carinha, não é nada disso. É empoderar tanto a criança quanto os pais, para que eles compreendam quais são as características sensoriais dos alimentos que favorecem, né, a ingesta, que até contribuem para que ele coma uma porção que ele precisaria, né? E aí a nossa ajuda é justamente para buscar isso, para facilitar a sua vida e não para complicar, né? Acho que isso Às vezes, por isso que nós eu vou dar um trabalhamos. exemplo.
Vou dar um exemplo básico, assim, às vezes a família chega e fala assim, o meu filé de frango ele não come, mas o filé de frango do restaurante ele aceita. Gente, eu sei que isso é um caso à parte, né? Tem crianças que não aceitam nem isso, mas vou dar um exemplo básico. E aí, às vezes a gente pergunta, mas o que será que tem no filé de frango do restaurante que não tem no seu? Será que o sabor é diferente? Será que a umidade é diferente? E aí são coisas no preparo. Às vezes eu posso fazer uma marinada simples, né? E deixar esse frango, ao invés de começar, né, a preparar ele ali na hora, eu posso deixar ele marinando, né, com algum mix de temperos para agregar mais palatabilidade, né, que vai dar, né, esse sabor, esse prazer para ele comer. Então, são coisas para facilitar realmente, como a Paty falou, Não, não, e não. não para torná-los mais, né, De forma... escravos. E acho que a ideia do acompanhamento é a criança entender que é, os pais entendem a dificuldade dela e vão sempre ofertar algum item que ela conhece, que ela aceita, mas que o cardápio não vai girar em torno dele, né? Vai fazer parte daquele cardápio da família. E o papel do pai e da mãe é ofertar dentro, né? Ter pelo menos dois alimentos ali que a criança aceita. E a criança decidir se ela vai comer, quantidade, enfim, mas não que vai ter que ficar fazendo Até porque... bichinho, né? não, nada disso. E até nós precisamos responder as perguntas, Leandro, e nosso tempo está acabando. Desculpa. Mas é só... Não, imagina. E é só... A ideia é que a gente crie essa consciência na criança, essa possibilidade deles reconhecer quais são os desafios e se abrir, né, dentro das suas preferências, dentro daquilo que ele aceita, né, para mudanças e para uma ampliação de cardápio. Ninguém come tudo. Ninguém come tudo. Esse não é o objetivo do tratamento da criança com distúrbio alimentar pediátrico, com TARI ou com uma criança que tem um desafio. É que ela tenha uma condição alimentar suficiente, satisfatória para o seu crescimento e desenvolvimento, certo? E que ela possa ter uma convivência social, né, harmoniosa, que ela chegue num lugar e tenha opções, né, que ela saiba dentro do que existe opções para que ela possa comer. Bom, vamos lá. Pergunta da Jéssica. Quais profissionais devo procurar? No caso da criança com TARI. Eu acho que profissionais, bom, o diagnóstico, né, pode ser feito por um psiquiatra, né, que conheça também, né, o transtorno, porque, como a Paty falou, é uma classificação recente, né, então existem locais especializados, enfim, profissionais que já têm esse contato com esse tema e com essa população, profissionais que trabalham com dificuldades alimentares e que entendem tudo que pode impactar ali no aprendizado alimentar e ter um olhar mais diferenciado para essa criança. Então, ou né, como a nossa equipe, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, enfim, que vão ajudar aí, né, a fazer uma avaliação um pouco mais global dessa criança e mesmo que ele não seja capaz de avaliar algumas questões específicas, vai conseguir identificar e fazer um encaminhamento adequado também. Acho que isso é muito importante, né? Em qual idade o TARI é mais prevalente? Então, até essa questão até, né, a gente tá tendo a certificação agora das fonos, então, né, a gente já tem estudado, né, bastante, enfim, revisto alguns artigos. Então, a gente sabe que o TARI, ele pode... a seletividade da criança, né? Tem um pico ali por volta dos 6 anos, né? Começa com 2 até os 6 anos, mas o TARI especificamente tem alguns estudos que são longitudinais e às vezes os próprios, né, indivíduos que participam do estudo falam que muitas vezes o TARI apareceu na adolescência ou apareceu já na vida adulta. Então, acho que essa mudança de classificação também veio para contemplar toda essa, né, todas as idades, né? Então, é uma classificação nova, acho que ainda vão ter mais estudos aí para frente com relação à prevalência, enfim. Como diagnosticar o TARI? Tem que fazer esse tipo de avaliação, né? Identificar aí essa questão, né, Sinais e das sintomas, né? seletividades, né? Das seletividades, os tipos, né? A jornada alimentar dessa criança ou desse indivíduo também, né? As comorbidades, se estão presentes ou não. Essa questão, né, descartar essa questão da preocupação da insegurança alimentar, essa preocupação com a questão da imagem corporal, né? Para que não haja esse conflito ali na questão do diagnóstico e conduta, né? A Natália perguntou quais as consequências do TARI no crescimento e desenvolvimento da criança.
Então, a gente não tem, como eu falei, como é um diagnóstico recente, a gente não tem isso a longo prazo. Mas o que nós sabemos é que essas crianças elas estão em risco, né, nutricional. Então, depende muito do que elas restringem, mas eu posso ter comprometimento, né, no desenvolvimento de estatura, risco de deficiências nutricionais que também podem comprometer uma série de funções do organismo, né? Então, por exemplo, anemia pode ter um comprometimento até na questão acadêmica. Então, podem ser acontecer N, né, resultados ali esse vínculo e dessa relação muito ruim com a comida. E as questões que nós observamos muito a longo prazo, essa questão psicossocial bem importante também, né? Então a criança deixa de se desenvolver na sua totalidade, porque a alimentação passa a ser um empecilho, um obstáculo muito importante, né? Nós temos que encerrar aqui, só faltam 3 minutinhos. A diferença, o que é TARI, acho que ficou claro, né? Que é um transtorno alimentar restritivo e evitativo. Se os profissionais de educação podem contribuir no tratamento das crianças com TARI na escola. Eu acho que sim, né, Diandra? Com certeza, eu acho que todos os agentes envolvidos, avós, tios, né, quem tem mais contato ali com a criança no dia a dia, inclusive a escola, de entender que essa criança não tem uma frescura, né, que ela tem uma dificuldade e como que a escola pode ajudá-la, porque a alimentação, ela é parte fundamental do desenvolvimento da criança. Se a escola não considerar isso como uma prioridade, vai ter um comprometimento com certeza aí no desenvolvimento global dessa criança, né? Relacionamento com os enfim. Aí a última aqui, a Regiane, ela colocou qual a diferença entre dificuldade alimentar e TARI. Eu vejo, não sei como você, Diandra, a gente não tem muito tempo, mas o TARI ele foi usado para prolongar o diagnóstico da dificuldade alimentar, né? Para como se essa dificuldade fosse um processo ao longo da vida. Não sei se você tem algo mais para dizer, Diandra, com relação a isso. Uma A condição, gente né? entende. Acho que a gente entendia muito a dificuldade alimentar como essa questão, né, de uma forma mais integrada da criança, e o TARI, enfim, ele vem com essa proposta do DSM-5, que tem essa visão mais talvez do comportamento também. Então, acho que no final das contas não é nada muito diferente do que a gente lida no dia a dia, mas tem um nome, talvez, né, diferente ali, um nome a mais ali para Sim. auxiliar no processo, né? Eu quero agradecer a sua presença, Diandra, a presença de toda a equipe do Instituto que nos acompanhou aqui, que sem a qual não seria possível fazermos esse trabalho, ajudarmos tantas famílias. Escreva para a gente se esse conteúdo colaborou com a sua formação, se esse conteúdo agregou alguma coisa e marque, por favor, aquelas pessoas que você gostaria, né, que tivesse escutado os conhecimentos que nós compartilhamos nessa live, para que tudo isso vá mais longe e mais crianças e adolescentes possam ser atendidos. Nós sabemos que é uma condição de extremo sofrimento, não só para a criança, mas também para a família, com várias consequências. E se você puder escrever nos nossos comentários e marcar pessoas que se beneficiariam com esse conteúdo, nós agradecemos. Essa é uma das missões do Instituto: promover conteúdos, promover conhecimento de qualidade baseado em evidências e tudo mais. Diandra, muito obrigada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu que agradeço. Não, acho que não esqueci nada. E ficamos muito felizes. Não esqueçam de comentar e fazer comentários ou dúvidas que ainda ficaram. Obrigada, Diandra. Obrigada, Paty. Boa noite a todo mundo. Sempre um grande prazer. Um abraço. Tchau. Obrigada. Parabéns Tchau, mais uma tchau. vez para as Nutris. Obrigada.